Fala, galera! Estamos aqui diretamente dos estúdios do Descomplica! Pra mais um o quê? Fofoca, geopolítica, viu? Voz de locutor, fofoca, geopolítica. Eu adoro, não adoro fofoca, mas que essa fofoca aqui eu sou fãzaço. Fãzaço, não perco uma. Com o tio Hans, mas hoje aqui, ó, comigo, ó, Renatinho Pelizari, Renatinho, só minha mãe. Renato Pelizari, professor de História aqui da Desco. E, ó, negócio é o seguinte, escolhi uma fofoca aqui, que tem muita fofoca. É um tema aqui pra trazer muita fofoquinha pra gente, porque eu acho que é isso. Como eu sempre digo, fofoca boa é aquela que, ó, que vale a pena contar. Né? Eu sei que você vai contar pra todo mundo isso daqui. Eu sei, porque é importante, tá? Ó, eu vou começar fazendo o seguinte, pessoal, vou começar lendo a reportagem, porque fofoca é negócio de atualidade aqui também, né? Nós estamos aqui em 2025, não sei quando é que você está vendo essa aula, né? Porque essa aula aqui vai ser para a vida toda, tá? Por quê? Porque ela, na verdade, é uma aula de mais 100 anos, vocês vão ver que eu vou voltar lá no finalzinho do século XIX para a gente contextualizar e vir falando de vários eventos, mas eu vou pegar como foco aqui, como, né, o motivador dessa aula, desse momento, desse encontro, o quê? A guerra entre Irã e Israel. Pois é, mas eu vou me ater a uma questão fundamental. Eu não vou falar dessas guerras, não vou falar das guerras da formação de Estado. Eu vou citar algumas guerras aqui, porque, na verdade, a gente vai falar sobre petróleo, sobre fontes de energia. Olha isso, um assunto super interdisciplinar, um negócio transdisciplinar, incrível, importantíssimo. Em qualquer época, não é verdade? Seja qual for a sua fonte de energia. Gostou dessa? Vamos lá. E aí, olha o que eu li, né, agora num jornal de grande circulação, né, produção, jornal de circulação, muito bom. Olha lá, hein? Ó, setor de óleo e gás faz reunião de emergência em meio a conflitos no Oriente Médio. Então é isso, cara, Oriente Médio, né, uma região que produz mais petróleo na face da Terra, né, e um lugar muito instável politicamente, né, historicamente, há muitas décadas, né, desde que o petróleo se torna a principal fonte de energia, o Oriente Médio, né, um barril de pólvora, se bem que eu não sei pólvora, petróleo, né, vocês entenderam, né, eu tô engraçado hoje, é felicidade estar aqui com vocês. Mas olha só, reunião de emergência, representantes do setor de energia se reúnem no Rio de Janeiro para discutir os impactos do conflito no Oriente Médio. A tensão aumentou após os Estados Unidos bombardearem instalações nucleares no Irã, o que levou o parlamento iraniano a aprovar o fechamento do Estreito de Hormuz, rota por onde passa cerca de 30% do petróleo mundial. Pois é, como reflexo, o preço do petróleo subiu 15% na última semana. Galera, posso parar aqui, né, para dar o que a gente quer falar hoje aqui. A meta é a gente falar sobre o petróleo, sobre essa questão de desenvolvimento econômico baseado no petróleo, mas eu quero falar especialmente sobre as crises do petróleo, duas crises do petróleo e as consequências aonde? Aqui no Brasil. Pois é. Né? Mas antes de eu chegar lá, na década de 70, quando a gente vai focar nesses eventos aqui, eu anotei algumas coisas interessantes, tá? E eu queria começar lá no finalzinho do século XIX. Sabe por quê? A gente tem que lembrar da chamada Segunda Revolução Industrial, ou a segunda fase. Os economistas não gostam dessa coisa. Historiadores e tal gostam de definir, né? Primeira revolução, segunda revolução, terceira revolução, quarta revolução. A galera, os economistas e tal, essa galera de olhar mais econômico, macroeconômico, vai dizer que é só uma revolução industrial, dividida em fases, em momentos, né? O que faz muito sentido, claro, né? É um processo que começou lá na Inglaterra, né, no século XVIII e não acabou mais. A gente vive a Revolução Industrial até hoje. A questão é quais são as fases, quais são as características dela, eu acho que esse é o ponto, tá? E aí, que segunda fase é essa que a gente vai viver? No final do século XIX, ali a partir de 1830, convencionou-se falar. A gente está falando, claro, né? Primeiro, uma mudança do cenário internacional, né? Antes era só a Inglaterra, vamos colocar assim, né? Outros países chegaram perto ali e tinham até pré-condições para uma revolução industrial, como os Países Baixos, a Holanda, etc. Mas a Inglaterra fez sua revolução burguesa, etc. Investiu em vários setores fundamentais para que essa revolução pudesse acontecer, e ela acontece no século XVIII. Só que aí o mundo, né? As revoluções liberais, as revoluções burguesas avançam ao longo do 18 e do 19, né? Quando eu falo assim, é século 18, século 19. E aí nós temos, na segunda metade do século 19, o mundo entrando nesse processo de revolução industrial. E aí eu quero chamar a atenção, primeira questão aqui, que não é só, gente, a questão da revolução, do surgimento da indústria, do desenvolvimento das indústrias e da transformação dessa indústria.
mas é um conceito de riqueza. E eu acho que esse talvez seja o grande mote do nosso debate hoje. O conceito de riqueza que vai se estabelecendo muito claramente a partir desse processo de revolução industrial, desde a Inglaterra, mas principalmente no século XIX, é que a riqueza, tá? A riqueza, ela é definida, tá? Ela passa a ser definida por um processo industrial, por uma questão de desenvolvimento industrial, né? Então, quanto mais industrializado é um país, mais rico é esse país e, em teoria, mais desenvolvido é esse país, né? Um país melhor, sai bem na foto, né? E vem o G7, vem G8, vem G20, né? Para você imaginar como, até hoje, até 2025, né? Como eu falei para vocês nessa aula aqui, 2025, a gente ainda tem como referência de desenvolvimento mundial, desenvolvimento industrial. E isso pra gente é uma coisa fundamental, tá? Que eu vou debater já já com vocês, tá? Mas eu quero jogar isso aqui, né? Então agora o mundo inteiro nessa corrida industrial, o mundo inteiro entre aspas, né? A gente tá falando aí das potências mundiais da época, e aí na segunda metade do 19 a gente já tá falando de Estados Unidos, estamos falando de Alemanha, estamos falando de Japão, né? Que foi da Revolução Meiji, Itália e etc, tá? Então você não tem mais só a Inglaterra, você tem grande parte da Europa, você tem o Japão, você tem os Estados Unidos, nesse processo de desenvolvimento industrial. E aí vem uma questão fundamental, que são as fontes de energia, né? Não existe, evidentemente, desenvolvimento sem energia. Isso é um fato. Isso é um fato. E aí o final do século XIX também vem trazer para a gente uma grande novidade, né? Que são os motores a combustão. E aí isso vai mudar a história da humanidade, né? Vocês imaginem, né? Então, lembra como se fosse hoje, 1876, o primeiro motor de combustão interna. Imagine vocês. Eu até queria fazer uma fofoquinha aqui. Vou fazer uma fofoca? Chega, fofoca. Você sabe que no final do século XIX se falava muito essa questão de energia, óbvio, né? Até hoje se fala, mas ali era essa coisa dos motores a combustão, então o petróleo, os combustíveis fósseis, né? Então a gasolina, as sete irmãs, né? Aquela coisa das grandes petrolíferas. Caraca, isso tudo vai a partir dali, né? Do final do XIX, vai se desenvolvendo pelas próximas décadas e invade o século XX. Mas no final do século XIX também se falava muito do trabalhador, da necessidade do trabalhador ter energia. Porque você sabe que o desenvolvimento dessa indústria, o crescimento dessa indústria também significou uma superexploração desse trabalhador. E o trabalhador tem que estar ali, ó, preparado para ralar quantas horas? Né? Hoje o pessoal fala tanto da escala 6x1, um absurdo, tinha que 5x2, que naquela época, meu amigo, às vezes era 7x7, né? Trabalhava, na verdade, 7x0, né? 7x0, trabalhava quase todo dia. Né? O domingo foi né? Se requeriu ali o domingo, a própria igreja também pedia que houvesse domingo livre para as celebrações e tal, mas a exploração trabalhava-se de 15, 16 horas por dia. É um negócio absurdo, tanto é que o movimento operário trabalhou com a ideia dos 3 8s, né? 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, 8 horas de sono. Né? Então, assim, era uma superexploração e a galera tinha que ralar firme. Então, até hoje, eu brinco dizendo que sala dos professores tem sempre o quê? Café. Por quê? Porque café é uma bebida o quê? Energética. Pra quê? Pra gente trabalhar pilhado assim. Jogar energia onde? Lá em cima, eu não é. Mas sério agora. Não que isso não seja sério. Mas assim, século XIX, ali no final do século XIX, nos Estados Unidos, foi muito comum o desenvolvimento dos elixires, né? Como é que é o plural de elixir? Elixirs. Vários elixires foram desenvolvidos, agora é sério. Elixir. O que é um elixir, professor? Cara, uns componentes, uns negócios. Imagina quanto a indústria química não estava se desenvolvendo nessa época. E a galera queria desenvolver um bando de elixir, que ia te dar o quê? Você tomava um vidrinho, o pessoal vendia na rua, tá? Botava a banquinha na rua, tipo essa aqui, ó. Botava aqui os negocinhos, falava, tome o elixir aqui, papapá, e tem energia para trabalhar até o final do dia e tal. Então as pessoas acharam muito legal, tipo uns energéticos hoje em dia, tá? É uma comparação muito razoável, que eu conheço um monte de gente que toma energético de manhã para trabalhar, ou depois do almoço para dar um gás, ou cafezinho depois do almoço para não dar sono, né? Então isso é uma cultura que permaneceu, mas ela surgiu no final do século XIX. Mas a fofoca não chegou ainda, não é essa a fofoca. Vocês sabem qual é o elixir que foi desenvolvido por um farmacêutico norte-americano chamado John Pemberton, em 1886, que virou a bebida mais famosa do planeta Terra? Agora eu dei a dica, né? Pois é, a Coca-Cola. A Coca-Cola foi inventada no final do 19 por um farmacêutico, na verdade, tadinho, ele era viciado em morfina, e ele ficou tentando desenvolver alguma coisa ali que substituísse o vício dele pela morfina, ele ficou viciado em Coca-Cola e na morfina, não deu muito certo. Mas o mundo conheceu a Coca-Cola. Na verdade, óbvio, ela foi comprada depois,
e foi transformada numa bebida refrescante. Foi aí que ela ganhou o mundo, né? Ela virou refreshing, né? E a Coca-Cola era realmente um elixir feito ali com folhas de coca e outras coisas e tal. E a folha de coca, né? Você sabe que também dá origem à cocaína e tal. De fato, dava né, uma energia extra ali pra galera. E a parada era essa: tome uma Coca-Cola pela manhã e trabalhe com muita vontade, com muita energia até o final da tarde. E, gente, e aí a Coca-Cola surge nesse cenário, claro, e aí eu não preciso dizer o quanto ela foi importante para a história do capitalismo, para a história norte-americana, e aí, mas hoje a gente não vai falar de história da Coca-Cola, mas é um líquido preto que dá energia, deu energia ali para os trabalhadores, e o petróleo é outro líquido negro que também dá energia aí para a indústria, para os automóveis, etc, né? Pois bem, mas vamos lá. E aí, olha que veio o chefe aqui assim, para energia para todos, motores e pessoas. Adorei esse pontozinho que eu botei aqui. Bom, e aí vamos lá. E aí eu queria agora chegar aonde? Chegar na crise de 29. Por que eu quero falar da crise de 29? Pessoa, você quer falar de petróleo, de guerra, de crise do petróleo, e você tá ainda lá na crise dos 29? Tô. Você vai entender por quê. Olha o fio da meada, não perde não, que aqui, ó, que é fofoca. Fofoca tem que ser bem contada. Todo mundo sabe. Quem é fofoqueiro aí, você fala assim, não vem com fofoca pela metade, não. Fofoca pela metade é péssimo, não tem isso? Pois é, minha esposa fala muito isso pra mim. Minha companheira fala, olha só, não me venha com fofoca pela metade. Se vier, vem com ela completa. Por isso que eu tô com ela completa aqui. Pera aí, deixa eu dar um gole aqui, molhar a palavra. Por que a crise de 29 ela é central pra gente, galera? Presta atenção. A gente estava falando do mundo liberal, né? O final do século XIX são as revoluções liberais e tal, então a não intervenção do Estado na economia, etc, etc. Tanto é que a crise da década de 20, a crise de valores em 29, ela é uma consequência do quê? Ela é uma consequência, é uma crise do capitalismo liberal, né? Esse liberalismo exacerbado, a forte especulação da bolsa de valores, etc. A falta de controle, veja, porque eu não falo controle, não olhe apenas pela questão de controle, de controlar, de limitar ou né, de um viés negativo, não é isso. Veja controle também no sentido de saber o que está acontecendo. Porque, por exemplo, até a crise de 29, não existia muito essa questão de PIB. Olha aí, era isso que eu queria trazer aqui. PIB, Produto Interno Bruto, é uma coisa que você mais escuta falar na sua vida, o PIB, o crescimento do PIB, o Brasil vai crescer não sei quantos por cento do PIB, não sei o que do PIB, o PIB mundial, o PIB dos países. Não é verdade? Se você falar de PIB, desde que você se entende por gente aí, você tá ouvindo falar de PIB. Mas o que é o PIB? O Produto Interno Bruto. Primeiro isso. O que é Produto Interno Bruto? É tudo que um país produz, normalmente em um ano, né? Se estabelece o PIB por ano, tudo que um país produz, seja produto, seja serviço, dentro do seu território nacional. Até existe o Produto Nacional Bruto, que é o chamado PNB, que também envolve o que é produzido fora do país, mas para a gente aqui não, né? Aí são outras questões. O PIB acabou virando a maior referência de desenvolvimento de um país no mundo, não é verdade? E isso acontece pós-crise de 29. Isso é uma fofoca interessante. Porque nos Estados Unidos, principalmente, no mundo inteiro colapsou, tirando a União Soviética, né? Vocês sabem disso, foi uma crise que se arrastou por toda essa década de 1930. E aí a gente fala do New Deal, né? E o keynesianismo, a intervenção do Estado nessa economia. Então, vislumbre essa intervenção do Estado na economia também no sentido de precisamos ter dados, precisamos acompanhar, precisamos saber, por exemplo, hoje as empresas são obrigadas a divulgar o seu balanço, contabilidade, análise de balanço, etc., em jornais, hoje é internet, né, gente? Tem que estar à disposição para as pessoas. Antes da crise de 29 não estavam. Você estava comprando ações de uma empresa que você não fazia ideia exatamente se ela era saudável economicamente, você não tinha acesso a esses balancetes, etc., e muitas delas não tinham isso muito bem organizado. Hoje você não imagina uma empresa que não tenha muito bem um departamento contábil, um departamento, né, que tenha ali toda essa linha por linha, quais são os gastos, eles chamam de DREs, etc, né? Quais são as receitas, quais são os gastos, você analisa isso, tem uma equipe para fazer isso. Isso não era muito óbvio, tá? Ou melhor, não havia transparência disso. Algumas empresas faziam isso muito mal e porcamente, até hoje algumas fazem, mas aí não vem ao caso, mas faziam muito mal e porcamente e não tinham nenhum tipo de transparência. Então, quando a gente fala em intervenção do Estado na economia, a gente também está falando disso, tá? Do Estado exigir maior transparência, maior organização contábil, financeira, etc., e até jurídica, mas não é o caso de hoje aqui. Caraca! Então, a partir da década de 30, a gente está falando de PIB.
PIB, Produto Interno Bruto, e esse controle começa, né, a ganhar o mundo, né? Então os países começam, de certa forma, a desenvolver essa medição de Produto Interno Bruto a partir da década de 30, 40, 50 e aí vai, tá? Claro que a gente tem uma Segunda Guerra Mundial aí que também é um grande balizador pra gente. Só que antes de chegar na Segunda Guerra e falar aqui, né, e chegando perto da fofoca principal, eu quero trazer um outro debate. Porque eu acho que a fofoca é isso, né? Eu quero trazer tema. Eu quero jogar tema pra galera debater aí, fofocar, porque isso que acaba aparecendo nas provas aí, na vida, no jantar de família você vai falar sobre isso. Eu quero lançar aqui uma questão também. Será que PIB realmente... Tá nervoso? A galera começa a falar e para pra beber, naquela ansiedade. Ai, fala, professor! Será que o PIB é realmente a única ou a melhor forma da gente definir a ideia de crescimento e desenvolvimento? Eu acho que a gente toma muito cuidado com isso. Aí vai aqui um debate, tá? Tem muita gente que diz o seguinte, cara, o PIB, beleza, ele vai medir o crescimento econômico, quanto se produz num país naquele ano, e aí você vai ver se você vai crescer, vai estagnar ou vai decrescer. Eu entendo também que os países, né, que precisam aumentar a sua população, precisa de população jovem, até por conta da pirâmide etária, por questão de previdência, eu entendo todos esses impactos. E se cresce, que se tem mais gente jovem, mais gente no mercado de trabalho, mais gente consumindo, tem que crescer o PIB. Eu entendo que tem que crescer o PIB. Então, só para deixar claro aqui, eu não sou contra o crescimento do PIB, quero mais que cresça PIB 3, 4, né? Pô, se está previsto, se não me engano, 2 e pouco esse ano aí, o pessoal está comemorando e é isso aí. Não sou contra o crescimento do PIB, não é isso, tem que crescer. Mas será que a única referência para a gente de crescimento de PIB serve para a gente entender se um país está indo bem ou está indo mal? E essa é a questão. Com certeza não. Primeiro porque a gente tem que entender se existe uma distribuição dessa riqueza, né? E aí eu já vou deixar aqui uma sementinha para a gente debater o milagre econômico brasileiro, que é o tópico que está chegando já aqui para a gente, tá? Que eu anotei. Nosso milagre econômico do final da década de 60, início da década de 70. Né? Então, assim, tem distribuição de riqueza. O crescimento do PIB necessariamente faz com que todos os cidadãos daquele país, vamos falar de Brasil, né? O crescimento do PIB brasileiro garante que todo brasileiro tem uma melhora na sua condição de vida? Não. Não. E aí eu também vou colocar uma outra situação prática aqui, tá? Vou colocar uma situação prática. Eu, por exemplo, tenho eu trabalho do lado trabalho na minha casa. E aí eu não saio de casa, eu trabalho de bermuda e chinelinho, olha aí, ó, eu aqui no meu computadorzinho, felizão, pá, produzindo, aí eu paro pra almoçar, tem um almoço de 1 horinha ali, pá, beleza. Aí eu produzo X, né, eu tô produzindo X e contribuindo X pro desenvolvimento, pra produção do país. Se de repente eu passar a trabalhar mais longe da minha casa, vamos lá, agora eu vou trabalhar a 40 quilômetros da minha casa. Aí eu vou precisar comprar um carro, vamos botar assim, eu vou comprar um carro. Caraca, comprei um carro, hein? Financiei aí pra caramba aí, ó, em 60 vezes com juros, claro, né? Ali, ó, não sei o que, né? E fiz ali um negócio de um acordo lá com o banco, se não pagar ele toma, é isso, pá. E aí, ó, eu todo dia pego esse carro e dirijo 40 quilômetros pra um lado, 40 quilômetros pro outro. Mas pra eu fazer isso, tem que fazer o quê com esse carro toda vez? De vez em quando. Botar o quê? Combustível! Aí eu tô, olha quanta coisa eu tô gerando, cara. Eu comprei carro, eu tô trocando pneu, né? Eu faço benfeitoria no carro, aí eu lavo o carro, aí tem gente que lava o carro e aí ganha esse dinheiro também. Eu tô movimentando muito mais a economia quando eu passo a trabalhar a 40 quilômetros da minha casa. Tô ou não tô? Eu tô. Pro PIB, é melhor o primeiro cenário de eu dentro de casa de chinelinho, ó, descalço, ó, de bermudinha aqui, ó, atrás. Ou é melhor pro PIB brasileiro a segunda opção, de eu comprar um carro, me locomover com esse carro para cima e para baixo todo dia, aí eu me alimento na rua, né? Então eu acabo comprando comida de alguém que produziu a comida, isso tudo é PIB. Olha aí eu tô, né? Aí eu pago um pedágio, talvez, porque eu pego aqui uma... Caraca, o segundo é muito melhor pro PIB. Eu tô produzindo, eu tô participando de um processo econômico e gerando um aumento do PIB. Vocês concordam comigo? Mas para minha vida, qual era a minha melhor qualidade de vida? No primeiro cenário ou no segundo cenário? Acho que é óbvio para todo mundo que é no primeiro cenário. Então, não necessariamente... Eu estou dando um exemplo prático de como o aumento do PIB não necessariamente impacta positivamente na vida das pessoas.
né? Mas o cenário de mais indústria, mais movimento, mais... Outra coisa, o meio ambiente ficou mais feliz ou mais triste, né? Ora, para o meio ambiente, o fato de eu comprar um carro, né? E aí a gente tá falando também de matéria-prima pra caramba, de ferro, de não sei o que, né? Produção de aço, e aí todas as consequências disso. Aí a extração do petróleo, e produção de gasolina, e a queima desse combustível fóssil, e CO2, né? E efeito estufa. Então, ó, pra minha vida não foi maneiro. O PIB aumentou, né? A gente tá produzindo uma riqueza. Graças a eu estar trabalhando agora a 40 quilômetros da minha casa. Mas a minha vida piorou e pro meio ambiente foi muito pior. Então acho que são duas coisas importantes da gente discutir aqui também. Porque senão a gente fica no olhar sempre muito economicista das coisas. E olha que eu fiz economia, né? Não sei se vocês sabem, eu já falei isso 1 milhão de vezes, todo mundo já deve saber. Quem me conhece já sabe, né? Eu quase me formei em economia na UERJ, quando depois migrei para fazer história na FRJ. Então, assim, eu gosto de um olhar econômico, eu não nego esse olhar econômico, eu acho que ele é fundamental e me ajuda muito para ser um cidadão hoje mais consciente, entender melhor os cenários. Mas não pode ser só esse olhar. A gente não pode olhar só, não está crescendo a economia, está tudo bem. Que é um olhar muito, de novo, do final do século XIX, né? Porque, gente, eu nem vou me alongar nisso, mas essa ideia de desenvolvimento econômico responder a todas as... econômico, científico, responder a todas as demandas de uma sociedade é muitíssimo perigoso. Eu tô falando de um evento também dessa década aqui que eu nem ia falar, nem tá no meu script aqui, mas então eu vou falar. Porque fofoca é isso também, que veio na hora. Lembrei, menina, lembrei, ó, lembrei de uma parada aqui. Hein, menino? Lembrei, hein? Qual é a parada? Esse conceito de... Ó, até me aproximei do microfone, não sei se vocês perceberam, quase abracei ele aqui. Esse negócio de você achar que desenvolvimento econômico e científico resolveria todos os problemas de uma sociedade desembocou na Alemanha da década de 20 e 30, cara. Né? A Alemanha era uma das grandes referências de desenvolvimento econômico no mundo. Segunda Revolução Industrial, né? A indústria automobilística, a Alemanha desponta, né? Vem a Primeira Guerra Mundial, a galera sarrafo na Alemanha, né? O que foi o fim da Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes é para humilhar a Alemanha mesmo, destruir a Alemanha. Aí a Alemanha vem e começa de novo, pá, 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 pá. Desenvolvimento econômico gigante, tal, pá, pá. E aí vem quem? A ascensão do nazismo, né? O que eu quero dizer com isso, cara? Os nazistas, eu vou trazer para vocês, na verdade, uma fala da Hannah Arendt. Hannah Arendt, talvez a maior pensadora do século XX, ela acompanhou o tribunal de Nuremberg ali que aconteceu, né, logo depois da Segunda Guerra, para julgar os horrores ali da Segunda Guerra, do Holocausto, né? O assassinato da população judaica e tal. E ela dizia o seguinte: olha, a gente precisa mudar urgentemente as nossas escolas, os nossos modelos de educação. Porque ela falava, eu vi aqueles oficiais nazistas ali, os caras que davam as ordens e tal, que arquitetaram, né, o grande Holocausto, e todos eles, ela falou assim, eu olhei, eu assisti, eu os vi, eu ouvi eles falando, eles são todos muito educados. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter, né? Então, o desenvolvimento econômico científico, se ele não vier preocupado com o desenvolvimento social, com o desenvolvimento, né, principalmente isso, com cuidado social, com cuidado com o outro, com o desenvolvimento da empatia, né, com redução de pobreza, com melhores condições para todos, etc, etc, com um olhar mais humano, ele não vai resolver problemas. E eu acho que a Alemanha nazista é um exemplo disso, né? Um grande desenvolvimento econômico, um grande desenvolvimento científico, e deu no que deu, né? Um dos piores capítulos da história da humanidade, disparado, né? 1, 2, tá? Eu sei que existem vários, mas esse sem dúvida é um dos piores. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses conceitos de desenvolvimento. Eu acho que essa é uma das grandes temáticas da nossa aula de hoje. O que é desenvolvimento? O que é bom para todo mundo? É bom para todo mundo? É bom para o brasileiro? É bom, tá? Mas eu vou chegar lá. Vou falar um pouquinho mais sobre isso já já. Porque eu quis colocar também, falar da Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial, Tom, ela é um desdobramento ali da Primeira Guerra, a gente sabe, né? Esse grande desenvolvimento ali, o avanço dos nazifascistas, etc., estoura a Segunda Guerra Mundial. Mas vamos tentar no foco econômico. O pós-Segunda Guerra Mundial, ele é fundamental para a gente entender o cenário econômico atual, tá? Por quê? Outra fofoca interessante. Com certeza o Hans já falou isso para vocês nas aulas de geografia. Mas quando a gente fala dessa substituição, né? Os motores a vapor, né? Motor a vapor por motor a combustão, a gente fica na cabeça com um mito. O mito de que
A mudança foi imediata. A partir do momento dos motores a combustão, todo mundo abandonou os motores a vapor, o carvão como fonte de energia e adotou o petróleo e tal. Não é verdade. Vamos falar, não é verdade. A gente tem ainda ali na década de 40 uma série tô falando só daqui do Brasil, não, tô falando França, na Europa, você tem países ali que ainda tem grande parte do seu setor industrial usando motores a vapor. Não é uma mudança imediata, gente. Não vira uma chavinha e todo mundo passa a usar motores a combustão e o petróleo e a eletricidade, não. Não é assim. Mas, de fato, o processo ali, né, de desenvolvimento pós-crise de 29, Segunda Guerra e principalmente de 45 até 75, ali aproximadamente, um pouquinho antes, com a primeira crise do petróleo, né? Primeiro, depois a gente debate isso também, mas a gente tá falando de 30 anos que os franceses chamam do Trente Glorieuses. Que isso, hein? Gostaram do meu francês aqui? Trente Glorieuses, são os 30 gloriosos. Bom, quem fala francês aqui certamente está rindo de mim, mas não me interessa, tá? Interessa, eu gosto de tentar. Ó. Trente Glorieuses. O que são os 30 gloriosos, galera? Justamente esses anos pós-Segunda Guerra Mundial e o amplo desenvolvimento econômico que se deu a partir desse momento até o início da década de 70. Então, de 45 a 55, 65, 75 ali, são 30 anos em que a gente tem um boom dessa economia, né? Quando cada vez mais a indústria automobilística entra, né? Ela domina esse cenário internacional e etc., e ainda tem grande destaque até os dias de hoje, né? Então, a gente está falando de um momento, efetivamente, de grande boom do processo, né, da prospecção, né, da extração de petróleo, dos combustíveis fósseis e tal. É isso. É década de 40, né, final da década de 40, década de 50 e 60 ali, ó, né, na veia. Então, galera, este é um grande momento. Esses 30 gloriosos é o momento de um grande desenvolvimento, né, um grande impacto na economia internacional, e o Brasil vai surfar essa onda, tá? Então agora vamos lá? Vamos olhar agora para o cenário brasileiro, vamos entender o que acontece aqui no final da década de 60, tá? Antes da gente, pra gente entrar no primeiro grande choque do petróleo, não é o primeiro, mas é o primeiro grande, né? De 73. O Brasil vive, né, uma ditadura civil-militar, foi estabelecida ali em 64 com a derrubada de Jango, né, com o golpe civil-militar que derrubou João Goulart, nosso presidente eleito democraticamente. E essa ditadura vai perdurar até 85, né? Então são 21 anos de ditadura. Os militares brasileiros, eles tinham um projeto, né? Tá? Eles não só derrubaram, tinham medo do avanço do comunismo, etc., o cenário de Guerra Fria, etc., né, esse discurso do medo do comunismo, do avanço do comunismo, né, de que João Goulart seria uma ameaça comunista e tal, legitimou naquele momento, né, vamos deixar clara a ideia de legitimar ou justificar, né, tornou de alguma forma legítimo na cabeça deles e de boa parte da sociedade brasileira derrubar um presidente. Derrubou-se o presidente, estabeleceu-se uma ditadura que desenvolveu um projeto. Então a ditadura militar brasileira, ela tinha um projeto político, econômico, talvez até social, cultural, tá? Investiu bastante também nesses setores, mas tinha uma ideia de desenvolvimento econômico. Tá? Não é à toa que logo no primeiro governo, o governo Castelo Branco, você tem a PAEG, que é o chamado Plano de Ação Econômica do Governo, né? Que gerou as bases, inclusive, do milagre. Tá? Então, logo ali no primeiro presidente, no Castelo Branco, que é o cara que vai organizando essa ditadura e tal, né? O AI-1, o AI-2, o AI-3, o AI-4, etc., todos ali no governo do Castelo Branco, né? Então, a extinção dos partidos políticos, o bipartidarismo. A organização da ditadura se dá ali. É porque o AI-5, que é o maior símbolo de autoritarismo, já vem no Costa e Silva, né? No segundo presidente. E quem vai viver aí os anos de chumbo é o Médici, que é o terceiro general-presidente, tá? Emílio Garrastazu Médici, que vai governar ali a partir de 69. Então, galera, mas existe um projeto econômico, tá? E esse projeto econômico, obviamente, né, ele se faz também através da expansão da nossa indústria. E é o que vai acontecer. O milagre, por que a gente chama de milagre econômico brasileiro? O que é um milagre? O que se configura milagre? Milagre econômico é quando uma economia cresce acima de 10% do PIB ao ano. Então, se a gente crescer hoje 10% do PIB, que não vai acontecer, né? Mas o Brasil viveria um novo milagre econômico.
tá? Então, naquele momento, na década de 60, milagre econômico era crescer acima de 10% do PIB. Ali, né? Porque o Brasil cresceu 10, 11, 12. E aí um detalhe interessante. Não é só o Brasil que faz. O Brasil vai fazer milagre econômico? Vai. A gente vai fazer o Plano Nacional de Desenvolvimento, tá? O chamado PND. E o Brasil vai investir pesado nas indústrias, indústria estatal, indústria privada, tá? Alguns dizem que é aquele modelo tripé do JK. Lembra do modelo tripé do JK? Que era o capital nacional privado, o capital nacional estatal e o capital estrangeiro. Aquele modelo tripé do nacional desenvolvimentismo. Pois é. Alguns falam que é um modelo tripé melhorado, né? Que aquilo gerou, na verdade, o alargamento do tripé. Então, mais investimento, muito endividamento, né? O Brasil se endivida muito nesse momento, vai pegar muito dinheiro emprestado, os norte-americanos, claro. E aí olha o cenário. Olha como o cenário é favorável. Tem gente que diz o seguinte: difícil era não fazer milagre econômico naquele momento. Porque olha o cenário, a gente está em Guerra Fria. Né, nós claramente estávamos, né, do lado norte-americano, né, na área de influência norte-americana, tá? Tanto é que derrubamos um presidente com apoio dos Estados Unidos, né? O golpe de 1964, ele tem apoio logístico norte-americano, a Operação Brother Sun. Então, e obviamente o governo que se estabelece é um governo, o governo da tecnocracia, dos tecnocratas, o governo de uma elite industrial de direita, né? Então você tem uma ditadura que traz uma estabilidade política, o que para a época, né, pensando em economia, para a época não, em qualquer momento, para a economia, é muito bom falar em estabilidade política, gente. Instabilidade política é péssimo para a economia, né? Porque ninguém quer investir dinheiro, os investidores fogem, blá, 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 blá. Estabilidade política é o que há para desenvolvimento econômico, né? Pelo menos é o mantra da economia. Então, a gente vive estabilidade? Vive, pô, tem um governo ditatorial que reprime violentamente, que prende, que tortura, que mata, que exila sua oposição. Então, cara, não tem risco aqui, ó, pode vir, não tem risco, pode trazer seu dinheiro, pode trazer sua indústria, porque não há risco de alguém fazer uma revolução, nacionalizar isso aqui, igual fizeram em Cuba, não. Em Cuba lá, Fidel Castro, que a gente até, né, falou disso aqui em outros momentos, não tem risco de acontecer isso aqui, não. Revolução nacionalista aqui. Ah, não. Comunismo aqui não vai ter, não. Pode ficar tranquilo. Então você tem um apoio violento por parte dos Estados Unidos, né? Na verdade, o Brasil está dentro dessa ala ocidental capitalista, né? Do bloco capitalista. Então tem um apoio dos Estados Unidos, tem apoio de grana, tem um apoio, né? E aí, meus amigos, o petróleo barato pra caramba. Ah, mas a gente já tinha Petrobras, professor. Pois é, mas, gente, não faz sentido com petróleo muito barato lá fora, não faz sentido você gastar muito dinheiro para produzir petróleo dentro. A verdade é essa. Assim, cara, vamos comprar, tá baratinho, o petróleo tá barato. O petróleo estava muito, muito barato nessa década de 60, década de 70. A gente teve em 1960 a formação da OPEP, né, e da OPAEP também, né, que isso é importante também, a Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo, tá? Então, guarda essa informação aí. Então, a década de 60, cara, o Oriente Médio produzindo muito petróleo e tal, os Estados Unidos todo mundo produzindo petróleo, era petróleo pra caramba no mercado. E aí, galera, é uma lei de oferta e procura, muito petróleo no mercado, o petróleo tá baratinho, a gente tá comprando petróleo barato, os Estados Unidos, ó, toma, e a gente, ó, tem crescendo o PIB. Então, com muitas empresas estatais, empresas privadas, etc., é um verdadeiro milagre econômico. Isso é um fato. Só tem um detalhe aí que vai dialogar com a minha outra questão que eu joguei lá no início, tá? Foi bom para todos os brasileiros o milagre? Né? Não. Né? Nas palavras do Delfim, não é minha palavra, não. Delfim Neto, né, o cara que organizou economicamente o milagre econômico, o Plano Nacional de Desenvolvimento, ele falou: é importante primeiro fazer o bolo crescer para depois de dividir. Lembra disso? É uma frase famosa, Delfim Neto. Fazer o bolo crescer para depois dividir. Não, primeiro a gente cresce a economia, depois a gente divide. Você sabe bem que essa divisão não aconteceu, né? Até porque para acontecer uma divisão nesses moldes, você precisa de um Estado cada vez mais presente com políticas públicas de distribuição de riqueza. Se você não tiver esse tipo de governo, essa distribuição não vai acontecer e você vai ter cada vez mais milionários dentro de um país e para você ter cada vez mais milionário, você tem que ter cada vez mais miserável, né? Porque o dinheiro ficando concentrado de um lado e obviamente está faltando do outro. O bolo, ele cresce, mas ele fica mal dividido. E isso foi uma tônica brasileira, né? Que
que se atenuou nas últimas décadas, mas continua sendo um grande problema nosso, que é a grande disparidade, é o abismo social. Né? Um país que conta com bilionários na lista da Forbes, né? E pessoas morrendo de fome, literalmente. Isso para mim é um grande contrassenso da humanidade, mas não é esse o tema hoje aqui. Um dia a gente faz um fofoca só para falar sobre fome. Tudo bem? Fica aqui, hein? Fica aqui a proposta, ó, joguei, hein? Ah! Tá bem? E aí, galera, o que acontece? Quando a gente chega em 73, o Brasil no meio desse grande milagre econômico, crescendo economicamente, e olha que interessante, né? Isso legitimava o discurso militar. Muita gente me pergunta assim, professor, como é que pode, no governo do Médici, Emílio Garrastazu Médici, ser o ápice da repressão política, né? Foram os anos de chumbo, como a gente chama, e ser um período em que houve maior apoio da população ao regime militar. Alguns fatores, né, explicam isso. A censura muito forte, evidentemente. A Copa do Mundo de 70, o tricampeonato de futebol foi muito explorado dentro dessa propaganda política do Estado brasileiro ditatorial, mas principalmente, galera, o crescimento econômico, cara. Você está falando que o Brasil está crescendo 10% do PIB, e de novo, embora não seja o único, né, Japão, Itália, outros países faziam milagre econômico pelo mesmo motivo que o Brasil fazia, né, por conta de um cenário internacional muito favorável. Pô, maravilha, pô, resolvido, o Brasil tá bem. Olha aí, quem é que tá falando mal do Brasil? Ninguém, os jornais só falam bem, todo mundo fala bem, Brasil crescendo economicamente, ganhou uma Copa do Mundo, e é isso aí, é Pelé, e é isso aí, a taça do mundo é nossa, com o brasileiro não há quem possa. Então há uma legitimidade grande ali. E aí vem o quê? O choque do petróleo, né? Que na verdade, né, turma, a galera que analisa bem esses choques internacionais de petróleo, eles falam, na verdade, de 4 grandes momentos. O choque de 73 não seria o primeiro, tá? A gente já teria tido ali uma crise. Vamos falar em choque, é porque realmente foi uma baita crise, um negócio que avançou. A gente já tem uma crise do petróleo ali, né, em 1967, na Guerra dos 6 Dias. E a gente tá falando dos conflitos árabe-israelenses, né? A Guerra dos 6 Dias já gera uma movimentação nessa questão de distribuição de petróleo. Isso em 67, mas é em 73 que a gente vai ter o grande choque do petróleo, que aí é uma crise que vai abalar o mundo inteiro, que depende do petróleo como fonte de energia. Porque o que acontece? A gente tem ali mais uma guerra árabe-israelense, que é a chamada Guerra do Yom Kippur, né? Quando alguns países árabes atacam Israel no dia do perdão, no dia do Yom Kippur, e Israel consegue não só neutralizar o ataque, como fazer uma contraofensiva. E aí é um momento que alguns países árabes vão dizer o seguinte, cara, por que Israel é tão poderoso? Israel é tão poderoso porque tem apoio financeiro, principalmente de quem? Dos Estados Unidos. Então vamos fazer o seguinte, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estrangular economicamente os Estados Unidos. Essa é uma forma da gente retalhar o apoio norte-americano a Israel. E aí, meus amigos, eles vão, né, os países árabes exportadores de petróleo vão restringir, vão diminuir, olha a conexão com o que eu li no início da nossa aula, hein? Vão diminuir a oferta de petróleo no mercado internacional. Quando eles fazem isso, na verdade, estão usando o petróleo como uma arma política econômica. Não é verdade? Eles conscientemente reduzem a produção de petróleo. E aí, meu amigo, lei de oferta e procura. Todo mundo aqui consumindo petróleo e tal. O que acontece com o preço do barril? Bem, dispara. Galera, em 1974, o preço do barril de petróleo sai de 3 dólares aproximadamente para 12 dólares. Esquece dólar, né? Porque é difícil por causa da época, né? Hoje seriam outros valores. É um aumento do valor em mais de 400%. Tá? Mais de 400%, porque não foi 12, né? 12 é alguma coisa. Vou repetir. Mais de 400% do aumento do valor do barril de petróleo no mercado internacional. E aí você imagina o baque, o colapso, o choque do petróleo, né? Que é o impacto nas economias desses países. Impacto nos Estados Unidos. E quando impacta violentamente os Estados Unidos e o mercado internacional, impacta quem? Nós aqui. Então a gente tem um choque, o fim do milagre econômico é uma consequência imediata do choque do petróleo. Então, em 74 não tem mais milagre. Não tem mais milagre. A inflação já começa a aumentar, né? A gente está com inflação aí já caminhando para 2 dígitos, a gente está com 20%, 30% de inflação, e assim, cara, ferrou. Ferrou. O mundo inteiro está em crise, não tem para quem recorrer, né? Estados Unidos estão em crise, ferrou. Então, isso para a gente é muito importante, entender o impacto dentro desse cenário que a gente criou do final do século XIX para cá, porque é isso, gente, o mundo não caminha sozinho. O mundo que nós vivemos hoje, ele é fruto das decisões e construções que nós fizemos. Nós.
as nações, os governos, os cidadãos. Nós construímos esse mundo. Então, o cenário que a gente criou desde o final do século XIX até aqui, né, nos coloca nessas situações. Ainda uma ampla dependência desse petróleo como fonte de energia, né? Então, você vê o desespero que dá agora, uma guerra lá no Oriente Médio, está trazendo consequências diretas para o dia a dia, para o bolso das pessoas, né? Porque é um modelo que a gente desenvolveu lá atrás. Mas aí eu quero fazer aqui uma outra chamada muito interessante, porque aí vamos lá. Então, ficou claro, né? Qual é o impacto, qual é o problema. Mas aí tem uma coisa muito interessante para a história aqui do nosso país, falando de energia, né? Que foi a forma como o governo Geisel, aí é o quarto presidente militar, Ernesto Geisel. Isso tem um impacto grande, tá, turma? Por quê? Porque o fim do milagre econômico faz com que o governo militar entenda que havia necessidade de começar a abrir a economia. Assim, cara, não dá para manter a economia, não, abrir a política. Abrir a ditadura, falar assim, cara, vamos começar uma abertura lenta, gradual e segura, porque assim, eu não vou conseguir segurar a economia crescendo. Eles vão tentar, vou falar sobre isso. Não vou conseguir segurar muito tempo essa economia crescendo. Mas, cara, eu vou tentar no máximo aqui segurar essa economia crescendo, já que ela legitima o governo, mas a gente tem que começar essa abertura, né? Porque a bomba vai estourar a qualquer momento. A gente tem que abrir, tem que sair, tem que entregar o governo aos civis. Então, esse quarto presidente militar, Ernesto Geisel, ele entra com essa missão já também, de manter o Brasil crescendo, que vai ser o segundo PND, o que a gente chama de marcha forçada, né? Por que é uma marcha forçada? Porque o contexto internacional era péssimo, mas você vai forçar uma marcha, vai forçar um desenvolvimento econômico ali, um crescimento, e vai começar uma abertura lenta, gradual e segura, né? Que vai levar, né? Vai até 85, na verdade, até 89, né? Bom, em Sarney a gente entende que acabou compondo esse processo de abertura lenta aí talvez a primeira eleição direta para presidente, 89, seja o grande momento aí. Mas vamos botar 85 para não ter debate aqui, porque não é esse o foco de hoje. Mas então, galera, beleza. Então, mas como é que mantém crescendo? E aí tem uma questão muito interessante, que é o projeto energético do governo Geisel. E aí tem uma coisa bem interessante aí, tá? Primeiro, né, investimento eu preciso reduzir minha dependência do petróleo internacional. Isso ficou claro, isso ficou muito claro para todo mundo, né? Para todo mundo, não é só para o Brasil, para todo mundo. Então o que acontece? A gente vai desenvolver aqui, vamos aumentar os investimentos na Petrobras e na Eletrobras, tá? Lembrar que o Brasil até hoje é visto como um grande potencial de fontes alternativas, né? As hidrelétricas aqui no Brasil nós temos muito potencial de produção energética via hidrelétrica, etc. Então lá vai ser isso, né? Olha, vamos construir hidrelétrica, né? Então, a Itaipu. Vamos investir na Petrobras e na Eletrobras pra caramba. Então, a Petrobras vai caminhar para se transformar no que ela é hoje, né? Uma das maiores empresas petrolíferas do mundo. A partir desses amplos investimentos já da década de 70, depois no governo Fernando Henrique Cardoso também, etc., né? A gente foi, né? Então, o Brasil, inclusive, declara sua autossuficiência, entre aspas, né, de petróleo. Depois o Hansen explica isso para vocês, mas declara essa autossuficiência no governo Lula, né? No primeiro ou segundo governo Lula. Então, você vê assim, não é uma parada fácil, não era uma parada óbvia, né? Então, foi fruto de muito investimento nas décadas de 70, 80, 90, 2000, tá? Mas há esse investimento, isso é muito importante. Mas, tanto é que o Brasil hoje ele ainda importa petróleo, né, e tal, mas é importante. E aí você tem investimento, né, na Petrobras, na Eletrobras, na hidrelétrica, investimento no álcool, isso é muito interessante, o Proálcool, tá? O programa de desenvolvimento ali de produção de etanol foi algo muito, muito interessante, muito vitorioso, visto com bons olhos até hoje, tá, gente? Estima-se, né, que 10 milhões de carros a álcool rodaram no Brasil. Então, assim, são menos 10 milhões de veículos usando gasolina, usando combustível fóssil, né? Então, usando ali o etanol, a cana-de-açúcar, etc. Então, esse programa é muito interessante, vale muito a pena ficar na cabecinha de vocês, como foi interessante o Proálcool na década de 70, tá? E até hoje, né? A gente tem aí o álcool. Você passa aí, você tem o diesel, o álcool, a gasolina e o GNV, né? O que você mais vê aí nos postos de combustível quando vocês passam aí pelas ruas. Então, isso é muito importante, mas eu quero chamar a atenção aqui para um evento, né, que está completando 50 anos este ano de 2025, tá? Que é o quê? Foi a assinatura do Tratado Nuclear entre Brasil e Alemanha. Exatamente, foi em junho, me lembro como se fosse hoje, junho de 1975. O governo Geisel vai assinar um tratado com a Alemanha Ocidental, né,
para trazer para cá. Compramos 8 reatores para nós, o quê? Desenvolvermos as nossas usinas nucleares para produção de energia. Galera, isso é muito interessante para a geopolítica, né? Como você quer fofoca geopolítica? É muito interessante porque quando o Brasil faz um acordo com a Alemanha diretamente, vamos lembrar que a gente está em Guerra Fria, nós estamos, né, numa ditadura militar apoiada pelos Estados Unidos da América, nós somos, né, do bloco capitalista, nós somos área de influência norte-americana, que fique claro isso. E o que acontece? Quando o Brasil vai direto na Alemanha e faz um acordo nuclear, né, para comprar 8, né, reatores, o Brasil já tinha um aqui desenvolvido com os Estados Unidos da América, né, que é Angra 1, e depois mais 8, seria Angra 2, 3, 4, 5 no Rio de Janeiro e 1, 2, 3, 4 em São Paulo. Seriam 8 usinas nucleares com um acordo direto com a Alemanha, tá? Que haveria transferência de tecnologia e etc. Caraca, um acordo visto na época e assinado. Claro, a gente só soube em cima da hora, porque era ditadura, etc. Não houve debate com os cientistas, não houve debate com a população, claro, típico de uma ditadura. Isso, inclusive, é dito para muitos como um dos principais motivos para o fracasso do projeto. Eu não preciso dizer que é um fracasso, né? Porque a gente só tem Angra 1 e 2. Angra 3 talvez termine, né, daqui a muitos anos e já consumiu bilhões, né, do orçamento público. Mas foi um fracasso, mas na época é dito como grande acordo. O grande acordo, inclusive para os alemães, tá? Porque os alemães também viviam uma grave crise econômica, evidentemente. O milagre econômico alemão também tinha ido para as cucuias, né? E os caras precisavam também. O projeto nuclear alemão, que tinha sido paralisado, né? Na época do nazismo, tinha dado um salto, mas foi bombardeado, desmobilizado pelos aliados, né? E a Alemanha ficou cheia de restrições depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a retomada desse projeto nuclear ele foi lento e foi muito dispendioso. Então, gerava déficits, né, perdas financeiras para a Alemanha. Então, a assinatura do tratado com o Brasil foi visto como o negócio do século dentro da Alemanha. A imprensa alemã colocou o tratado assinado com o Brasil em 75 como o negócio do século. E foi, tá? Para os alemães foi muito bom, tá? Bilhões de dólares foram embolsados pelos alemães e tal, mas para o Brasil, né, não surtiu grande efeito. E aí fica aqui uma grande crítica. O projeto ainda existe, né? O projeto nuclear ainda é vigente, então o programa está aí. Como eu falei para vocês, em teoria, Angra 3, né, tá, a gente só tem 2 usinas, né? Desse programa, uma usina e uma terceira. E no momento em que o mundo discute isso, né? A energia nuclear, se deveria investir nisso ou não. Na verdade, se fala muito em energias renováveis, porque a energia nuclear ela também é termoelétrica, né? Ela é térmica, né? Porque, na verdade, é por aquecimento, etc. E aí o Brasil teve que montar um projeto paralelo, porque havia um desejo brasileiro ali de não só dominar a energia nuclear para fins industriais, etc., que a gente nunca conseguiu levar a essa escala industrial, mas também de ter ali a possibilidade de desenvolver suas armas nucleares, né? Era o cenário internacional da época, isso foi até o processo da redemocratização, isso foi sigiloso, depois isso veio à tona, no governo Fernando Henrique, isso veio à tona, né? Mas havia, sim, um projeto de ter artefatos nucleares. E quem não gostou nada disso, desse processo como um todo, foram os norte-americanos, tá? Essas, ó, fofoca geopolítica, olha eu fofocando aqui. Os Estados Unidos ficaram bastante chateados com essa assinatura de tratado. Por quê? Porque eles enxergaram, e é verdade, que isso foi uma forma de Alemanha e Brasil, ambos estavam tentando sair um pouco dessa dependência dos Estados Unidos, cara. Né? Então os caras assinam um tratado diretamente, sem a participação norte-americana, né, buscando caminhos energéticos para fugir da dependência norte-americana, fugir do petróleo norte-americano, fugir da dependência do petróleo. Então isso foi um cenário delicado, tá? Os norte-americanos tentaram prejudicar a todo momento que esse acordo funcionasse, etc, tá? Então, assim, foi fofoca, foi bafão, hein? Bafão. Isso deu uma balada nas relações internacionais de Brasil e Estados Unidos e também da Alemanha e Estados Unidos, tá? Não vou ficar aqui falando sobre os motivos do fracasso do programa, mas é um programa fracassado, né? Mas é um programa que faz 50 anos, hoje é encarado como um grande elefante branco, tá? Porque é isso, né? Vai se investir, vai terminar a terceira, Angra 3, não vai? Bom, fica aí, né? Quando você estiver vendo esse vídeo, talvez, ó, aí terminaram, ou então desativaram, não sabemos. Beleza? Mas só pra gente caminhar, botou caminho no final, não, porque eu tenho que falar de mais uma crise, porque olha o que acontece. Olha o que acontece agora. Eu falei da marcha forçada, né? O Brasil vai continuar crescendo e tal, com esse bando de coisa, de projeto energético aí, maneiro, coisa bacana pra caramba. E dinheiro, de onde é que arruma dinheiro? Pô, vamos pegar dinheiro emprestado lá fora. Pô, mas
Imagina, os juros internacionais, o dinheiro ficou caro nesse cenário. No meio da crise do petróleo, o dinheiro ficou muito caro lá fora. Pegar dinheiro ficou caro. Não interessa. O Brasil se endividou, se endividou, se endividou, se endividou, se endividou. E aí era uma coisa de juros flutuantes, do tipo, não, vou pegar dinheiro aqui contigo, nesses juros aí. Se os juros internacionais diminuírem, o meu juros do nosso acordo diminui. Se aumentar, os juros aumenta. Combinado? Combinado. Na cabeça do governo brasileiro, nada podia ficar pior do que aquele cenário ali. Da crise do petróleo, de 74, 75, 76, nada podia ficar pior do que aquilo, né? 77, 78, porque o cenário era péssimo da crise do petróleo, o primeiro choque internacional do petróleo, né? Meus amigos, o problema é que em 1979 vai ocorrer, né, a chamada Revolução Iraniana. Pois é, a derrubada do Shah Reza Pahlavi. Ayatollah Khomeini vai assumir o poder no Irã e a Revolução Islâmica Iraniana vai gerar de novo um grande rebuliço nesse cenário do Oriente Médio. E aí outro choque do petróleo, o chamado segundo choque do petróleo de 1979. Galera, 79, 80, em 80 ainda vai estourar a guerra Irã-Iraque. Saddam Hussein vai invadir o Irã. Gente, e aí os juros internacionais vão explodir de novo, o preço do petróleo e o Brasil, tadinho do Brasil. A dívida externa brasileira, que já era absurda, com a explosão dos juros internacionais, vai se tornar algo assim estratosférico. Não é à toa que a gente chama a década de 80 no Brasil de década o quê, galera? Década perdida. Que, diga-se de passagem, uma década perdida economicamente falando, né? Porque politicamente falando é uma década maravilhosa. Uma década de muitas conquistas, de um processo de redemocratização, pluripartidarismo, eleição direta para governador, a eleição indireta, né, do Tancredo Neves ali em 85, ele morre, aí assume Sarney, mas você tem um processo de abertura em 89, 88 a gente tem a Constituição Cidadã, que é um grande ganho pra gente, 89 eleições diretas para presidente, tudo bem que elegemos o Collor, mas, né, então assim, mas é uma década, politicamente falando, muito importante, socialmente muito importante, muitas conquistas. A Constituição de 88 é uma grande conquista, mas economicamente é a década perdida. Por quê? Por mais um choque do petróleo, o choque de 79 e 80. Né? E essa guerra Irã-Iraque vai durar até 88, então vocês imaginam o cenário internacional, né, galera? E aí a gente chega aí nessa guerra Irã-Israel em 2025, que traz de novo esse temor. Olha aí, né? Aí agora o combustível vai aumentar 30% o preço do combustível na bomba. Já tá esse desespero todo. E aí, de novo, né? Pra gente encerrar. E a fofoca é essa, né? Caramba, já passou da hora da gente repensar o que é desenvolvimento econômico, o que é um país se desenvolver efetivamente. Já passou da hora da gente, né, romper com essa grande dependência do petróleo. Eu sei que nós temos muitos movimentos. O Brasil é um país que tem muitos movimentos. Né, o mercado livre de energia, por exemplo, já está investindo muito em energia eólica, energia solar, né, o biocombustível, né, a biomassa. Eu sei, mas é fundamental que todo mundo olhe com muito carinho para essa demanda, porque a gente precisa de fato. Isso que eu nem entrei aqui numa coisa importante, que é o quê? Os movimentos ambientalistas, né? Eu vou terminar com isso, então, vou ficar mais uma fofoca. Mais uma fofoca. Vocês sabem que falar de meio ambiente, preocupação com o meio ambiente, ela vai começar a ganhar alguns contornos na ONU no final da década de 40, mas os movimentos ambientais vão se fortalecer na década de 60 e na década de 70, e na década de 60 surge ali o Greenpeace, tal, outros movimentos, né? E na década de 1970 que eles vão ganhar o mundo. Década de 1970 é quando os movimentos ambientalistas vão se desenvolver bastante. No Brasil também, a gente teve lá no Sul os primeiros movimentos da década de 60, também cresce na década de 70. E olha que interessante, não é coincidência, né? A gente está falando de crises do petróleo, etc. Então tudo isso traz à tona também o que está fazendo com o planeta. Que petróleo é esse? Por que se depende tanto do petróleo, né? Então as discussões acerca do petróleo, dos combustíveis fósseis, dos motores a combustão e do modelo de desenvolvimento econômico e industrial do mundo começa a ser muito discutido nessas décadas de 60 e principalmente na década de 70. Então, na década de 70, 80, 90, os debates sobre isso vão se avolumar. E o Rio de Janeiro tem um capítulo muito interessante, que a ONU vai fazer uma grande conferência para discutir meio ambiente e clima aqui no Rio, em 1992, que é a chamada Eco 92. É um capítulo interessante, onde o Brasil, né, ganha um destaque internacional dentro dessa discussão sobre meio ambiente, clima. Então, assim, viu, gente, está tudo conectado. Então, a gente fala em desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, qualidade de vida, meio ambiente, tudo se dá crescimento sustentável, desenvolvimento sustentável, tá tudo nesse bolo.
E eu espero agora, depois desse Fofoca Geopolítica, quando você olha qualquer nova notícia sobre conflitos, etc., conflito no Oriente Médio, ou sobre petróleo, sobre não sei o quê, que tudo isso que a gente conversou venha na sua cabeça. Porque nada tá isolado, nada tá sozinho. É importante que a gente use tudo isso aí, né, para debater nossa vida, nosso mundo, nosso país, nosso município, nosso estado, né? Nossa sociedade de uma forma geral. Beleza, galera? Que isso, hein, viu? O encerramento! Ficou bonito? Ficou bonito? Eu gostei, eu gostei. É isso, galera. Então, olha só. Se você gostou, clica aqui, dá like, compartilha pra todo mundo, manda pra todo mundo. Se não gostou também, manda. Olha o que esse cara falou, que absurdo. Manda também. A gente gosta disso, a gente gosta de gerar ideia, porque é fofoca. Fofoca, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. É ou não é? Então manda pra todo mundo, curte, compartilha, ativa o sininho pra receber notificação. É ou não é? Segue a gente em todas as redes sociais, porque essa é a Descomplica! Trazendo muita informação, muito conteúdo, te preparando pros vestibulares e pra vida. E muita fofoca, fofoca geopolítica. Valeu, galera. Beijo, até a próxima.